Bom dia, pessoal. Meu nome é Marcos Eduardo de Oliveira e hoje eu vou apresentar para vocês a Carbona. Carbona é um marketplace para créditos de carbono tokenizados. Desde a Revolução Industrial, a humanidade passou a emitir uma grande quantidade de gases do efeito estufa, o famoso CO2. E hoje chegamos aí ao ponto que a gente tem causado, a própria humanidade tem causado grandes impactos no aquecimento global devido às suas atividades econômicas. Ou seja, aumentando o nível dos oceanos, alteração no ciclo de chuvas, mudanças climáticas e todos os outros impactos aí que a gente sabe e vive diariamente. Pensando nisso, em 97, durante a assinatura do Protocolo de Kyoto, foi criado o crédito de carbono. Ou seja, um crédito de carbono é igual a uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida para o ambiente. Tá? Em 2015, no Acordo de Paris, definiu-se metas para que os países signatários aí desse acordo detivessem o aumento de 2 graus na temperatura do planeta. Então, desde então, da assinatura desse acordo, criou-se um mercado de crédito de carbono, que são transacionados basicamente hoje em dois tipos de mercado. O regulado, ou seja, o obrigatório, que as empresas que emitem grande quantidade de CO2 são obrigadas a reduzir o seu impacto, e o mercado voluntário, onde empresas ou pessoas podem reduzir sua pegada de carbono. Esse mercado, desde então, tem crescido bastante, chegando agora em 2021 a mais de 750 milhões de dólares somente no mercado de carbono voluntário. Tá? E o Brasil pode ser um dos grandes destaques nesse mercado. Segundo estimativas, esse mercado pode trazer para o Brasil mais de 100 bilhões de dólares de receita nos próximos anos. Para que o Brasil pudesse cumprir a meta de descarbonização assinada no Acordo de Paris, foi criado em 2017 pelo governo brasileiro o maior programa de descarbonização do mundo, também conhecido como RenovaBio, que começou a operar por volta de 2020, apesar da lei ter sido aprovada em 2017. E o RenovaBio instituiu o CBio, que é o crédito de descarbonização. Um CBio ele é equivalente a um crédito de carbono, que é equivalente a uma tonelada de CO2 que deixou de ser emitida no ambiente. Como que é emitido o CBio? O CBio ele é emitido com base na nota fiscal de venda do etanol para as distribuidoras, e o crédito de carbono é compensado no ambiente quando o consumidor opta por usar o etanol em vez de usar um combustível fóssil. Ou seja, um combustível fóssil ele emite muito mais CO2 do que o etanol. Então, quando o cliente opta por usar isso na bomba, ele ocasiona uma redução significativa do CO2 no ambiente. Esse processo todo é regulado, como eu disse, já existe desde 2017, então existe uma lei por trás disso que autoriza os produtores de biocombustível, ou seja, as usinas, a emitir, e os importadores também, tá? A emitirem através da emissão da sua nota fiscal de venda para as distribuidoras, emitir o CBio, através de uma nota que é gerada através da sua eficiência. Tá? Ou seja, as usinas que são mais eficientes na produção do etanol, eficientes energeticamente, geram mais CBios e as usinas menos eficientes geram menos CBio. Esse CBio, após a emissão da nota fiscal, ele é escriturado por um escriturador também regulamentado, geralmente um banco ou uma corretora, e depois ele é comercializado na B3, através do modo de balcão. Tá? É a única possibilidade aí de se adquirir. Como eu disse, as distribuidoras elas são obrigadas por lei a adquirir esse crédito de carbono, elas têm as suas metas individuais, que são obrigadas então a adquirir esse crédito de carbono, mas também esse mercado pode ser, esse crédito pode ser, o CBio pode ser comprado por pessoas físicas ou empresas no mercado voluntário, pessoas que queiram reduzir sua pegada de carbono, mas como eu disse, esse processo não é tão simples porque é negociado através de balcão. Tá? E aí que entra a Carbona, né? Nesse cenário onde a gente existe já um programa estabelecido através de lei no Brasil que regulamenta o crédito de carbono, mas que tem uma dificuldade de acesso, a Carbona busca ser um marketplace para tokenização de crédito de carbono, onde o nosso primeiro token será o CBio Coin.
tá? Um token lastreado no CBIL, esse ativo já existente. Na nossa plataforma, o cliente poderá adquirir o CBIL Coin, enviando a sua FIT, sua moeda, e recebendo em troca o CBIL Coin, tá? Ao realizar a transação de compra, vamos adquirir, através da nossa plataforma, da B3, o CBIL, e vamos armazenar esse CBIL em nossas reservas. Em seguida, nós emitimos o CBIL Coin lastreado em 1 para 1 com o CBIL. Após a emissão do CBIL Coin, o cliente poderá armazenar esse ativo na sua carteira, na sua wallet. Ele pode transacionar em algumas exchanges ou realizar outras operações com produtos financeiros que iremos também criar em torno dessa cadeia de carbono, como empréstimos, negociações de contratos futuros, insumos para produtos e outros aí que a gente busca criar no nosso roadmap. O nosso modelo de negócio é um FII baseado nas transações realizadas, onde a gente vai monetizar a nossa plataforma e a nossa solução. Seguindo o nosso roadmap de desenvolvimento, nós vamos adicionar outras fontes além do CBIL. A nossa plataforma, como eu disse, é um marketplace, ou seja, nós vamos adicionar outras fontes geradoras de crédito de carbono. Inclusive fontes que hoje não são monetizadas. Nós já fomos procurados aí por empresas, por exemplo, que realizam projetos de eficiência energética, transformando caldeiras de diesel em caldeiras de gás natural, que tem uma emissão muito menor de CO2 no ambiente, mas essas empresas, por exemplo, não conseguem monetizar esse crédito de carbono e acabam deixando esse crédito na mesa, tá? Outras, como também produtoras de bioprodutos, de biofertilizantes, que também reduzem a emissão na plantação, na parte agrícola, de CO2 no ambiente, e ela não consegue monetizar, então, esse CO2, esse crédito de carbono, e ser recompensada por isso. A nossa plataforma, através de várias tecnologias aí, como Blockchain Oracle, NFT e outras soluções DeFi, nós vamos possibilitar, então, que essas empresas monetizem esses créditos de carbono que estão ficando na mesa. Hoje existem diversas soluções aí de crédito de carbono, de digitalização de crédito de carbono, né? Mas todas elas são focadas em créditos vindo de preservação de floresta, usando basicamente certificação REDD+. Essa certificação é baseada em programas de conservação de florestas, tá? Que calcula o risco de ocorrer um desmatamento se aquele programa não existisse. Uma coisa bem pouco empírica. O nosso propósito e diferencial é que nós vamos utilizar soluções de eficiência energética, ou seja, nós somos baseados na quantidade de CO2 que efetivamente deixou de ser emitido, através do processo de eficiência energética. Assim, a gente pode compensar a emissão de CO2 onde ela realmente acontece, que é nos grandes centros urbanos, onde as empresas estão e onde os seus clientes também estão, e não no meio das florestas. Nós somos uma fintech, nós não somos uma cleantech, e buscamos remunerar as pessoas e as empresas por ações em prol do ambiente. Falar um pouquinho da equipe, eu atuo já há 28 anos com tecnologia, 12 anos desenvolvendo e 16 anos atuando na parte de infraestrutura e segurança da informação. Atuei com grandes multinacionais no setor de cana-de-açúcar, usinas, como o grupo Luiz Dreyfus, BP, British Petroleum. E recentemente tenho mais atuado no ecossistema de inovação, atuando com startups, mentorias e fomentando negócios. O Zé Vitor, ele veio do setor financeiro, já realizou várias consultorias, fundou startup também, e hoje ele trabalha como desenvolvedor de uma plataforma de multi-exchange aí de Singapura, com Utility Token. Nosso roadmap, nós nascemos no segundo semestre de 2021, mas de lá para cá, apesar da ideia já existir há algum tempo na minha cabeça, e a gente começou a estruturar, conheci o Zé, a gente formou a equipe. Estamos começando aí com alguns sprints já de desenvolvimento. E agora, para o segundo semestre, nós já temos boa parte desenvolvida e vamos lançar o nosso MVP. Depois nós vamos listar isso em corretoras e apresentar novas formas aí de monetização com outras fontes de geradores de crédito de carbono. Muito obrigado aí pela oportunidade e estou à disposição para responder as perguntas. Obrigado.
Obrigado, Marcos. Obrigado, Zé. Subindo aqui o pessoal. Marcos, por que só a B3 negocia... Prazer primeiro, cara. Opa, tá bom. Tudo bem. Por que só a B3 negocia CBIOS? A lei fala que só eles podem negociar CBIOS? Isso, é uma regulamentação, né, criada em lei, então esse mercado de balcão tem toda uma regulamentação de quem pode gerar, então não são todas as usinas, por exemplo, que podem emitir o crédito de carbono. Existe as certificadoras que vão certificar o processo da usina. Existe também aquelas empresas que podem fazer a aposentadoria do crédito de carbono e também quem pode comercializar, tá? Eles estão em discussão, a ideia talvez é de digitalizar esse crédito de carbono, mas hoje ela é restrita realmente só ao mercado de balcão, tá? Pela B3. Tá. E a próxima pergunta, acho que você respondeu. Como a gente garante que, assim, eu tenho uma fábrica lá, simplesmente, pô, tem uma fonte nova de renda aqui, é só eu falsificar os papéis aqui, falar que eu consumia tanto de energia, sei lá, estou economizando alguma coisa assim. Como que essa fraude é evitada? Que é um problema que eu vejo nesses de floresta, assim. Exato. Eu conheço um pouco o projeto da MOS lá, por exemplo. Exato. Cara, não fecha na minha cabeça. Assim. Exatamente essa a nossa preocupação, tá? Hoje, apesar dele ser regulamentado por lei, existe uma certificadora, ou seja, uma consultoria que vai na usina e faz um levantamento, ele ainda não é um processo tecnológico, né? E eu e o Zé, como somos da área de tecnologia e sabemos a potência que a tecnologia pode proporcionar e a transparência que a tecnologia pode proporcionar, a ideia é que esse processo, inclusive, de geração do crédito de carbono seja automatizado através de um blockchain Oracle, tá? Evitando aí que você tenha essa parte realmente de consultoria que vai na usina e certifica aquilo, né? Então é uma preocupação nossa, mas isso é regulamentado por lei hoje, tá? E acho que esse processo todo, como eu falei, a gente está trabalhando lá na ponta, já com o CBIO emitido, né? Nós não estamos atuando na cadeia de emissão do CBIO, tá? Complementando a resposta do Marcos, né? Esse Oracle, né? Ele é uma tecnologia que visa buscar informações off-chain, né? Então, o Oracle, ele trabalha recebendo informações que estão fora da blockchain. Essas informações são validadas, né? Pelos validadores dessa blockchain, né? No nosso caso, a gente quer trabalhar com Ethereum. E após essas informações serem validadas por uma centena ou milhares de validadores, né? Dependendo de qual que é o FII que a gente paga, elas então são jogadas, né, na blockchain e aquela operação é verificada. Tá. E que informações são essas que dá para pegar e saber se o cara não está tentando fraudar? Que informação é essa que o Oracle vai pegar fora? Então, né? Pode falar, Marcos. Perdão. Então, existe nessa certificação, para dar a nota para a usina, né, a consultoria que vai lá, ela verifica quantidade de diesel que usa nas colhedoras, por exemplo, tá? Quantidade de adubo que usa na área agrícola, ou seja, tudo isso entra numa conta para gerar a nota de eficiência da indústria, né? E isso, como eu falei, é feito de forma manual com consultoria. A ideia é que a gente vai usar, então, esse Oracle e em diversas coisas, na colheitadeira, na parte de entrada de nota, para que você, isso em um smart contract, automaticamente converta isso numa eficiência, tá? Entendi. Mas isso é um plano de médio e longo prazo, imagino eu. Esse está no nosso roadmap. A nossa preocupação agora realmente converter o CBIO no CBIO Coin, um ativo digital, que é um ativo difícil de ser gerado realmente. Mas a gente tem no nosso roadmap trabalhar com algumas outras, tanto outras fontes de geração, como eu disse, né, não só o CBIO, mas também de melhorar esse processo, tá? Vou deixar os outros perguntarem aí, porque eu sou curioso desse mundo. Rodrigão, essa área é contigo, cara. Você domina esse negócio. Deixando para você também as melhores perguntas. Quando você falou de outras fontes além do CBIO, quais seriam essas outras? Então, por exemplo, uma grande empresa de gás natural, ela faz projetos de eficiência energética. Substitui, por exemplo, numa indústria, uma caldeira que é a diesel e emite muito CO2, por uma caldeira a gás natural, que emite muito menos CO2, tá?
essa é uma redução de emissão de CO2, ou seja, é gerado um crédito de carbono. Só que não existe forma de se converter isso em um ativo para que possa ser comercializado. Tá? Então, essa, por exemplo, é uma outra fonte de geração de hoje crédito. Esse cara não consegue criar... Porque eu acho que tem meios, não tem? Dele fazer isso ou não? Nenhum meio? Não tem hoje. Hoje fica na mesa esse crédito de carbono. É aí que entra a nossa solução, inclusive com um Oracle, por exemplo, na chaminé medindo a emissão aí do CO2 e gerando no smart contract o ativo digital, tá? Aí esse Oracle teria que ser plugado imagino que num dispositivo que já existe e que gera dado e manda para a internet. Eu acho que a grande jogada dessa tecnologia, Rodrigo, é você realmente premiar, entende? A eficiência energética em diversos pontos da cadeia produtiva de empresas, sejam elas pequenas, médias e as grandes também, que já têm essa porta que é o CBIO, entende? Então, é realmente viabilizar essa premiação, né? O incentivo ao desenvolvimento tecnológico que reduz, de fato, a emissão de carbono. Tá. E isso é feito, dá para fazer essa regulação e esse programa do governo brasileiro é específico local, né? Ou a gente conseguiria portar isso para outros países? Então, hoje não, porque ele é negociado via B3, via uma certificação. Quando a gente converter esse crédito para um ativo digital, a gente pode realmente negociar ele no mundo, né? Isso a gente vai ter impacto em aumentar o valor desse crédito de carbono, que hoje está por volta foi fechado em R$39 ano passado, mas esse ano já chegou a R$100 por CBIO, tá? Muito aquém ainda do crédito de carbono realmente mundial. Então, a ideia é que a gente vai potencializar esse setor, aumentando o valor desse crédito, aumentando a geração, ou seja, a geração de combustíveis, e também permitindo que outras empresas de outros locais tenham acesso a um crédito que está restrito. Tá? Tá. E por que tem uma desconexão de preço da CBIO contra o carbono global? Existe toda uma questão, tem algumas certificadores internacionais que não aceitam os créditos de carbono brasileiro, tá? Estão fazendo algumas adequações aí justamente para esse processo que você falou de auditoria, né, essas questões, elas têm que se passar por algumas regulamentações internacionais. E o governo brasileiro tem trabalhado aí para se adequar para que o CBIO realmente possa valer e ser equiparado a um crédito de carbono internacional. Tá? Entendi. Boa. É um mercado muito novo, tá? Eles estão aprendendo ainda, tem 2 anos aí que eles estão operando, eles estão entendendo como que funciona e fazendo melhorias aí com o processo rodando. Tá bom. Boa. Legal, pessoal. Estamos no limite aqui do nosso tempo, mas com certeza aí, pelo visto, tem mais perguntas e dúvidas. A gente monta um grupo aí de WhatsApp com vocês e vai dar continuidade aí nessa conversa. Super obrigado, Marcos, Zé. Valeu. Valeu.